gente, meu nome é Monique. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto muito sério, que é a depressão. Quem me segue no Instagram já sabe mais ou menos que eu passo por esse problema, como milhares de pessoas hoje estão passando também. E eu vejo que muita gente ainda não conhece, né, o problema, nunca teve um contato direto com o problema, nunca teve ninguém próximo, né, com esse problema. Então desconhece as causas, os motivos, os sintomas, enfim, desconhece o problema, desconhece a doença. Porque sim, a depressão é uma doença. E é uma doença grave, é uma doença séria e que infelizmente afeta milhares de pessoas. Não tem faixa etária de idade, raça, religião, status sociais, enfim. Ela não escolhe pessoas, ela simplesmente vem. E muitas das vezes, elas vêm de uma forma que não afeta só a pessoa, afeta também os que estão em volta, afeta os familiares, o marido, a esposa, os filhos, os pais, enfim. Afeta muita gente mesmo. Então, assim, eu vejo muita gente criticando, é frescura, é querendo chamar atenção, isso é falta de Deus, é falta de oração, sabe? Muita gente que não conhece o problema, muita gente se julga conhecer o problema. Julga a dor do outro, julga a dor do próximo, não façam isso. Porque pode ter consequências muito sérias na vida daquela pessoa que está passando o problema. Faz aquele exercício de, e se fosse comigo, né? E se fosse com uma pessoa que eu gosto? Mas o melhor exercício é, e se fosse comigo? E se eu estivesse nessa situação, será que eu ia gostar de ouvir esse tipo de coisa? Faz um outro exercício. Quando você tem um problema que você precisa de alguém, nem que seja por apoio moral, tá? E você não encontra esse apoio. Como você se sente nessa situação? Eu tenho esse problema e ele vai e volta há bastante tempo, desde a minha adolescência. E eu não sabia, na verdade, né? Antigamente a gente não falava muito sobre isso, a gente não ouvia falar muito sobre isso. Então era desconhecido. Eu tinha uma tristeza muito grande, eu vivia chorando. Tinha umas crises assim que era inexplicável pra mim. Por que eu tava triste, por que eu tava chorando assim copiosamente. E aí vai passando o tempo, as coisas vão mudando, os assuntos vão surgindo e aí a gente acaba descobrindo o nosso problema. Depois que eu tenho 3 filhos, depois que eu tive o segundo, eu fui buscar ajuda, né? Eu morava na Bahia e aí eu fui buscar ajuda. Consegui fazer um tempo de terapia com a psicóloga do posto de saúde, o que me ajudou muito, mas depois tiraram ela do posto, enfim. Acabei parando o tratamento. Quando eu voltei para São Paulo, eu procurei tratamento também, só que quem depende da rede do SUS é muito complicado, né? Porque, assim, a demanda para eles são muito grande, para os postos de saúde,
E aí, às vezes, os psicólogos precisam recorrer à terapia em grupo. E para algumas pessoas, terapia em grupo não funciona, não serve. Como para mim, eu não me sentia à vontade em estar expondo as minhas dores para pessoas que eu nem conheço. Então, eu parei o tratamento por aí. Só que decorrente de algumas outras coisas, alguns problemas, enfim, o meu problema foi se agravando. Eu já tive inúmeras crises de ansiedade, de parar no hospital achando que eu ia morrer, que era infarto, e não era. Tá? Na última vez que eu tive, a médica falou assim pra mim: acredite em mim, você não tá infartando. O seu problema é emocional, você precisa de um acompanhamento de psiquiatra, porque o meu caso já é caso de estar administrando medicações, né? As crises que eu estava tendo. Não era só terapia com psicólogo. Eu ainda não comecei a fazer o tratamento, mas já tenho mais ou menos, assim, né? O diagnóstico da médica. Mas é difícil, é muito difícil. E muitas das vezes, seus familiares, o seu marido, a sua esposa, as pessoas mais próximas de vocês, não acreditam no que você tá passando. Acha que é frescura, acha que é falta de Deus, acha que é falta de oração. E dói em quem passa por isso. Ouve esse tipo de comentário. Dói muito, mas dói assim, muito. Então, é difícil, sabe, lidar com essa situação. Porque às vezes você tá bem em um dia, se amanhece o dia, amanhece ótima, faz várias coisas e vai passando o dia e do nada, é do nada, tá? Você muda assim, bate uma tristeza, um desespero, que você não entende o porquê, sabe? Eu tava assistindo um vídeo esses dias de uma youtuber, e ela falando que ela tem tudo, filho com saúde, um esposo super bacana, tem casa, ela também tem saúde, enfim, ela tem tudo, tem uma profissão bacana, tem tudo, e simplesmente parece que não basta. E é exatamente desse jeito, parece que não basta. Aí bate aquela culpa, sabe? Eu tava assistindo uma reportagem na TV, acho que essa semana passada, se não me lembro, se não me engano, e assim, o psicólogo estava falando que o sentimento de culpa, você pode não ter culpa de nada, mas o sentimento de culpa é um dos sintomas. Uma tristeza repentina, um choro, sabe, assim, desesperado, doído, porque dói. É inexplicável. Só quem passa sabe. Dói e dói muito. É um dos sintomas. Desânimo. Você não tem ânimo pra nada. Tem dia que você acorda assim, que era melhor nem ter acordado, sabe? Assim, a gente pensa, né? Que era melhor nem ter acordado, porque você não tem vontade nem de sair de dentro do quarto. Você não tem vontade de ver ninguém, de falar com ninguém. Pessimismo é um dos sintomas. Irritabilidade, nervosismo, negatividade, enfim, os sintomas são muito grandes. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só sobre os sintomas, mas são muito grandes. E nem toda pessoa que passa por depressão é suicida, mas existem. Na verdade, não é que a pessoa seja suicida, é que existe um nível da depressão que chega a isso. Eu já cheguei nesse nível. Eu já pensei inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E não é falta de Deus, tá? Pra quem acha que isso é falta de Deus. Não é. Não é. Não é falta de oração, não é falta de Deus. Porque existem casos de pessoas, sabe, que estão dentro da igreja, que às vezes têm cargos
E chega num nível do problema, e às vezes a própria pessoa desconhece desse problema. E aí chega num nível do problema que a pessoa surta e simplesmente acaba tirando a sua vida. Isso não é falta de Deus. Mas tem tratamento. E uma das partes mais importantes do tratamento da doença é a ajuda de quem tá próximo. É a ajuda dos familiares, dos amigos. Isso é extremamente importante. De um nível assim que vocês não têm noção de como faz a diferença, sabe? Às vezes você manda uma mensagem pra pessoa perguntando como que ela está, se ela tá bem, chama a pessoa pra tomar um café, chama a pessoa pra bater um papo, tenta tirar a pessoa daquela zona de conforto. Porque tudo que a pessoa não precisa e não pode é ficar sozinha, ficar, sabe, estagnada dentro de casa, trancada, isolada. Isso ajuda a piorar o quadro. Muito, muito, muito. Todos os psicólogos vão falar isso pra você. Qualquer profissional da área vai falar isso pra você. É o que a gente tem escutado muito, que não é bom. Então, assim, tenta ajudar, sabe? Da melhor forma possível. Uma ajuda moral já é muito importante. Eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, né? Devido a umas postagens que eu fiz no meu Instagram, que a minha tia, eu tenho uma tia que já teve, ela me chamou, a gente começou a conversar, e aí ela veio falar comigo, e aí ela falou que já passou por isso, que ela já sabe como funciona, que ela também já chegou no nível de querer tirar a vida dela, e eu não sabia disso. E aí ela falou pra mim, ela falou assim, cuidado com quem você desabafa, porque nem todo mundo quer o nosso bem, mas desabafe. E sempre que você precisar, eu vou estar aqui. E aí, nesse mesmo dia, eu soube que a minha mãe também já teve. E eu vi que eu não tô sozinha, sabe? Que eu não sou a única pessoa, que eu não... que o problema não tá só em mim. Graças a Deus, hoje, a minha tia e a minha mãe também estão bem. Estão curadas. E eu tenho fé que eu também vou ser, né? E falando do que me ajuda a suportar, a superar, a passar por esse estágio da minha vida. Porque eu penso assim que é só uma fase, vai passar. Eu tiro muito força dos meus filhos, sabe? Eu penso neles o tempo inteiro. Eu sei que eu não sou uma mãe perfeita, tô bem longe de ser, mas são eles que me dão força. São eles que me ajudam a continuar caminhando, a continuar lutando todos os dias, porque é uma luta diária. É uma luta diária que a gente tem com a gente mesma. E eu tiro força de Deus também, sabe? Deus, quando eu tô num momento assim tão desesperado, mesmo que eu não consiga orar, às vezes você não precisa falar, as suas lágrimas falam por você. E aí a minha fé em Deus também tem me dado muita força. Mas como eu disse, não é falta de Deus, não é falta de oração. Mas se chegar a Deus, se apegar a Ele, é muito importante. Dá muita força pra gente continuar. Então, assim, quando eu não consigo falar, quando eu não consigo, sabe, quando eu não tenho forças pra falar, eu só chamo pelo nome dele e choro. É só o que eu faço.
Choro, choro muito. Isso me alivia, isso me acalma. Eu peço socorro a ele todos os dias, porque eu tenho 3 pessoinhas que dependem de mim e que eu preciso deles também. Então, eu preciso estar bem por eles. E não é fácil, não é fácil, né? Sei que muita gente tem problema, todo mundo tem. Cada um com a sua particularidade, mas todo mundo tem problemas. E vamos ser mais humanos, vamos... Eu sei que muita gente já até banalizou essa palavra, mas vamos ter empatia pelo próximo, pela dor do próximo. Não vamos falar sem conhecimento de causa, sem, sabe, sem conhecer o problema, sem saber a dor do outro. Não vamos machucar o outro pra nos sentir bem, né? Porque crescer o seu ego em cima da dor do próximo é uma coisa desumana. E jamais, jamais, em hipótese alguma, use a dor do próximo pra ferir ele. Porque isso pode ser muito grave mesmo. Se você não pode ajudar a pessoa de alguma forma, não machuque, não piore a situação, sabe? Mas se você puder ajudar, vai ser de uma importância muito grande. Estenda a mão para quem precisa, é muito bom. Seja o ouvido, seja amigo, seja o ombro, enfim, seja a luz de alguém. Isso é muito importante. Eu tenho alguns amigos que, quando eu tô mal, eu sei que eu posso contar. E tenho aqueles também que eu sei que não são amigos, né? Então, vamos ajudar o próximo. Então, eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos, comente aqui embaixo, deixa sua história, deixa a sua dúvida, o que você gostaria de saber, como você pode ajudar ou como você pode ser ajudada, que eu posso estar gravando outros vídeos para ajudar vocês. Desculpa pela luz, porque eu tô bem debaixo da janela, que a luz aqui de casa também não ajuda, então eu vim pra janela, mas aí a luz tá, né? Enfim, eu espero que eu tenha ajudado alguém. Eu precisava falar, sabe? Eu precisava pôr pra fora, porque eu tenho visto tanta coisa, tanta maldade no ser humano. E às vezes não... Algumas pessoas não é nem por maldade, é por conhecimento de causa, sabe? Então, se você puder ajudar, ajude. Mas jamais julgue sem conhecer a causa da pessoa, sem conhecer a dor da pessoa. Isso pode ferir muito mais do que a pessoa já está ferida, tá? Então, curtam e compartilhem esse vídeo para que possam ajudar mais pessoas a conhecer o problema, para que possa ajudar pessoas que precisam desabafar, colocar para fora, porque muitas das vezes as pessoas têm esse problema e não têm coragem de falar, pelo medo do julgamento do outro. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.